Você já percebeu por que o preço de soja, do minério de ferro ou do petróleo tem tanto peso na economia brasileira? Parece que não importa o quanto o país cresça ou mude, a gente continua dependendo dessas exportações. Hoje eu vou te explicar por que o Brasil ainda depende tanto das commodities e o que isso significa para o nosso futuro. Desde o início da colonização, o Brasil foi estruturado para vender e produzir matéria-prima. Lá no século XVI era o pau-brasil, depois veio o açúcar, o ouro, o café e a borracha. Cada ciclo de riqueza girou em torno de uma commodity diferente, e isso moldou a forma como o país se organizou. Estradas, portos e até a concentração de terras surgiram para atender às exportações. Ou seja, desde o começo, a economia brasileira foi montada para servir ao comércio de produtos primários, e esse padrão nunca foi totalmente rompido. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 337 bilhões de dólares em produtos. Desse total, quase 164 bilhões e meio vieram só do agronegócio, o que equivale a quase metade das exportações do país. E se a gente olhar o que está dentro dessa pauta, é fácil entender a dependência. Os principais produtos exportados continuam sendo soja, minério de ferro, petróleo cru, carne e açúcar, ou seja, ainda são matérias-primas ou produtos de baixo valor agregado. Mas por que isso acontece? Primeiramente, temos uma vantagem em relação ao resto do mundo. O Brasil tem um território gigantesco, solo fértil, clima favorável e reservas minerais abundantes. Produzir soja, carne ou minério aqui é muito mais barato do que em boa parte do mundo. Então faz sentido se especializar naquilo em que o país é mais eficiente. Segundamente, a história do país. Grande parte das ferrovias, portos e rodovias foi feita para escoar grãos e minérios. Com o tempo, essa infraestrutura fortaleceu ainda mais a vocação exportadora, criando um ciclo. Mais competitividade, mais investimento, mais dependência. Terceiramente, a volatilidade dos preços internacionais. Como o país depende de poucos produtos, qualquer variação nos preços da soja ou do petróleo afeta diretamente o fluxo de dólares, o câmbio e até as receitas do governo. Quando o preço sobe, o real se valoriza e entra mais dinheiro. Quando cai, tudo que parecia estável começa a balançar. E por fim, o efeito conhecido como a doença holandesa. Quando um país ganha muito dinheiro com exportação de matéria-prima, sua moeda tende a se valorizar. Isso torna as exportações industriais mais caras e menos competitivas no mercado global. Com o tempo, a indústria enfraquece e o país fica cada vez mais preso à exportação de commodities. Vamos ver em números para visualizar melhor o impacto. Pegando os dados de 2024, onde o país exportou 337 bilhões, cujo quase 164 bilhões e meio foram só do agronegócio, se as commodities caíssem 20% de preço no mercado internacional, as exportações cairiam de 337 bilhões para 304 bilhões. Ou seja, seria aí um rombo de 32 bilhões de dólares nos cofres, o que afeta o câmbio, o PIB e a arrecadação do governo, mostrando quanto o país está sensível às oscilações de preço lá fora. Essa estrutura gera uma série de efeitos. O câmbio fica volátil, depende de safras, de preços internacionais e, atualmente, muito da demanda da China. A receita pública sobe e desce junto com os royalties e impostos sobre importação, o emprego se concentra em regiões agrícolas e portuárias, enquanto setores de maior tecnologia ficam para trás. E por fim, o crescimento econômico se torna vulnerável. Basta uma queda no preço das commodities ou uma seca forte para desacelerar toda a economia. E não é que o Brasil nunca tenha tentado se industrializar. Durante o século XX, houve vários períodos de forte crescimento industrial, mas a partir da década de 80, com crises da dívida e abertura comercial, o país perdeu fôlego e competitividade. Hoje, mudar isso exige capital humano, tecnologia e políticas industriais de longo prazo, coisas que demoram e exigem planejamento. Enquanto isso, as commodities continuam garantindo superávit e emprego, então os governos acabam mantendo o foco nelas. Futuramente, em vez de exportar soja, podemos exportar alimentos processados, biocombustíveis e produtos com maior tecnologia agrícola. Também se torna essencial investir em educação técnica, pesquisa e desenvolvimento para garantir inovação e independência tecnológica. E para lidar com a volatilidade, o país pode usar fundos soberanos ou regras fiscais que guardem parte dos lucros da commodities em tempos de alta, equilibrando as contas quando preços caem.
Em resumo, o Brasil depende de commodities porque essa dependência vem de uma longa história, de uma vantagem natural e de escolhas econômicas que reforçaram esse modelo. A estrutura trouxe ganhos, gerou riqueza, superávit e desempregos, mas também criou muitas vulnerabilidades. A boa notícia é que entender o problema é o primeiro passo para superar, e o desafio está em transformar o que o Brasil tem de melhor no momento, seus recursos naturais, em produtos e tecnologias que sustentem o desenvolvimento de verdade.